doutora Giselda Ironaca sobre a sucessão do cônjuge e a sucessão do companheiro, especialmente quanto ao direito sucessório de um e outro com os descendentes do falecido. O novo Código Civil trouxe uma diminuição de direitos para o cônjuge em relação ao companheiro? Olha, assim, a diminuição nem é tão significativa, mas o que eu acho que é mais significativo e até doloroso é o fato de que o Código Civil tratou diferentemente os direitos sucessórios de um e de outro. Deu um lugar para fazer o tratamento do cônjuge dentro do Código e um outro lugar para fazer o tratamento dos direitos sucessórios do companheiro, quando na verdade, por força da Constituição Federal, tudo isso devia estar ocupando o mesmo espaço legislativo dentro do Código Civil. Isso é angustiante. Então hoje o cônjuge tem mais direitos em relação ao companheiro em comparação? Essa pergunta não pode ser respondida dessa maneira, porque como as regras são diferentes, em determinado caso de união estável pode acontecer que se a pessoa que vivia deste jeito e sobreviveu ao falecimento do seu companheiro, dependendo do montante de bens que eles adquiriram durante a constância da união estável, pode acontecer que a situação deles seja mais favorável do que se eles fossem casados, por exemplo. Então não é possível responder é melhor a de um do que a do outro. O que incomoda é o fato de que são direitos distintos, jeitos distintos de se fazer a partilha, jeitos distintos de se tratar. Isso não poderia ter acontecido 14 anos depois que a Constituição Federal se encontrava em vigor, tendo colocado casamento e união estável no mesmo patamar de proteção pelo Estado, colocando ambas as coisas como entidades familiares, formadoras da família brasileira. Não poderia ter esse tratamento díspare, compreende? Então, como eu disse antes, o ruim é o fato de ter dois tratamentos. Mas é verdade também que relativamente a alguns direitos que o cônjuge tem, que o companheiro não tem, seria eventualmente possível dizer, no rol dos direitos, há mais direitos para o cônjuge do que para o companheiro. Por exemplo, o cônjuge tem direito real de habitação, o companheiro não tem. O cônjuge tem direito a uma reserva mínima para si de quarta parte se concorrer com determinado tipo de herdeiros do falecido. Essa mesma coisa não tem o companheiro. E assim por diante. Então há direitos que o cônjuge tem que o companheiro não tem. Mas a situação, o que não posso te responder que seja melhor ou pior, seria uma situação final. Quanto que eu receberia se eu fosse casada ou quanto eu receberia se eu fosse unida estavelmente com este homem que agora morre. Doutor Zeno Veloso, o senhor pode comentar sobre a diferença entre os direitos sucessórios dos cônjuges e dos companheiros? Pois não, em primeiro lugar, a herança que vai caber ao cônjuge sobrevivente refere-se ao patrimônio do falecido. O que o falecido deixou é a herança que vai para os herdeiros, dentre os quais pode estar o cônjuge, dependendo do caso concreto. Enquanto que na sucessão dos companheiros, o que é possível o companheiro sobrevivente herdar refere-se aos bens que foram onerosamente adquiridos durante a união estável. Quer dizer, aqueles bens que o companheiro já tinha antes, bem como os bens que ele adquiriu durante a convivência por herança, por doação, não são bens que integrem a herança para efeito de passar total ou parcialmente para o cônjuge, para o companheiro, aliás. Isto é, uma limitação terrível. Enquanto para o cônjuge a herança possível é todo o patrimônio deixado, para o companheiro a herança possível é representada pelos bens adquiridos onerosamente durante a convivência. Os outros bens que não forem esses não entram para compor a herança do companheiro. Essa é uma mudança radical. Eu entendo que o artigo que regula a sucessão dos companheiros
que é o 1790 do Código Civil, além de perverso extremamente com relação ao próprio companheiro, ele é perdidamente inconstitucional. Muito obrigada.